O nosso tema de hoje é ação regressiva. A ação regressiva é o instrumento pelo qual o Estado brasileiro busca o ressarcimento dos valores despendidos com prestações sociais acidentárias nos casos de culpa das empresas quanto ao cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho. Para falar sobre o assunto, quem está conosco é o procurador-chefe da Procuradoria Federal aqui no RN, Filipe Amorim. Procurador Filipe, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Satisfação é minha, agradeço muito em nome da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral Federal e, consequentemente, da Procuradoria Federal no Estado do Rio Grande do Norte. Doutor Filipe, eu já falei mais ou menos o que vem a ser uma ação regressiva acidentária, né? Mas na verdade o conceito do que vem a ser essas ações regressivas, ou seja, o que é na verdade uma ação regressiva? Você definiu muito bem, Manassés. A ação regressiva é uma ação de cunho ressarcitório e indenizatório que é implementada quando uma determinada entidade, seja ela pública ou seja ela privada, é responsabilizada por um dano causado por um terceiro. Então, no caso específico das ações acidentárias, o INSS é responsável pela prestação social, pelos benefícios previdenciários, pelas pensões, pelas aposentadorias, causadas tendo em vista acidentes ocorridos no ambiente do trabalho. E muitas vezes esses acidentes são causados por culpa do empregador. Comprovada essa culpa, o INSS ingressa na Justiça solicitando o ressarcimento dos gastos que está tendo com o empregado, com o trabalhador que foi acidentado. Como é que ela se origina? Ou seja, o objetivo você já falou, mas como é que se origina uma ação regressiva dessa? Deixa eu só fazer uma pequena recapitulação. As ações acidentárias, elas têm um objetivo dúplice. Ela tem um objetivo ressarcitório. Quando nós pensamos que hoje em dia o INSS gasta anualmente cerca de 8 bilhões de reais com esse tipo de benefício, então você vê que é algo relevante. Então, só com benefícios acidentários? Só com benefícios acidentários. Então, você vê que é algo bastante relevante. Uma carga muito alta. Uma carga muito alta. Mas, paralelamente ao intuito ressarcitório, existe um intuito punitivo pedagógico, de modo que as políticas públicas de prevenção aos acidentes de trabalho sejam melhor observadas pelos empregadores. E como é que se origina cada uma dessas ações regressivas acidentárias? Ela tem origem com um procedimento prévio, chamado PIP, que é um procedimento de instrução prévia, onde o procurador federal procura se alicerçar com todos os elementos fáticos e probatórios que venham a comprovar a culpa do empregador nesse acidente de trabalho, o nexo de causalidade e todos os demais elementos necessários ao ingresso com esse tipo de ação. Evidentemente que, ao final de um procedimento de instrução prévia, como é o PIP, não necessariamente se ingressará com ação regressiva. Muitas vezes esses procedimentos podem ser arquivados porque os pressupostos não estão preenchidos. Mas cada ação ressarcitória, cada ação regressiva acidentária pressupõe necessariamente a instrução desse procedimento, desse PIP anteriormente. Ou seja, tem que, na verdade, esse processo investigativo, ele tem que comprovar a existência do acidente para poder essa ação passar a existir. Não só a existência do acidente, são alguns pressupostos. Primeiro, o empregado, e via de regra ser beneficiário ou ser segurado da Previdência Social. Sim. Segundo, ter havido dano. Terceiro, ter havido um nexo causal entre o acidente de trabalho e a necessidade da prestação beneficiária por parte do INSS. Em quarto lugar, a culpa ou o dolo do empregador. Esses são os pressupostos básicos que são, via de regra, os pressupostos de qualquer ação indenizatória. Ou seja, traduzindo, a empresa não tem uma boa política de saúde e segurança do trabalho. O trabalhador se acidenta, entra no benefício pelo INSS, as despesas com o tratamento e com o benefício vão ser cobradas da empresa que não tinha ou que não aplicou as normas de segurança no trabalho. Essa é a tradução perfeita e literal do que objetiva a ação regressiva acidentária. Doutor Filipe, se a ação regressiva, né, acidentária é um instrumento pelo qual, digamos, o INSS, a União, busca o ressarcimento desses valores despendidos com essa prestação social, digamos assim, né? Quais os segmentos do mercado de trabalho com maior incidência de acidentes e com maior número de ações contra as empresas do setor, né? Nacionalmente, nós temos um dado até interessante, porque, via de regra, pelo menos eu não esperava ser esse o segmento de trabalho onde mais houvesse acidentes, mas nós temos visto que é o setor de manutenção automotiva.
Nesse setor é onde nós temos o maior número de acidentes comunicados, né, por meio do CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, é nesse segmento. Aqui no estado do Rio Grande do Norte não é esse o segmento campeão das ações regressivas, é a construção civil. Sim. E seguido a construção civil, as indústrias têxteis. Doutor Felipe, quais os fundamentos legais que garantem à Previdência a proposição dessas ações? Ou seja, o que diz o regramento específico, digamos, na norma, né, a fim de reparar os eventuais prejuízos que o trabalhador possa sofrer em razão de acidente de trabalho, né? Constitucionalmente, nós temos o artigo 7º, inciso 22 e 28, né, que dizem que o empregador tem a obrigação de minimizar minimizar os acidentes, ou seja, maximizar a possibilidade de segurança e higiene do trabalho. O inciso 28 diz que é responsabilidade do empregador indenizar se eventualmente o ambiente de trabalho causar dano ao empregador. Nós temos especificamente com relação à ação regressiva o artigo 120 da Lei 8.213 de 2001, que é a Lei de Benefícios do Regime Geral da Previdência Social, que diz expressamente que o INSS deve buscar o ressarcimento em virtude de danos causados ao INSS, no sentido de que ele está pagando o benefício por força de um ato ilícito que foi praticado anteriormente. Ato ilícito, entenda-se a não observância das normas de segurança, saúde e higiene do trabalho. Além disso, dessa norma específica, existe o próprio Código Civil, que nos seus artigos 186 e 927 falam especificamente do ato ilícito praticado e de que todo ato ilícito deve ser ressarcido ou deve ser reparado por quem o eventualmente causar. Então, esse é o arcabouço jurídico que dá supedâneo a esse tipo de demanda. Aqui no Rio Grande do Norte, quais as estatísticas com relação à proposição dessas ações e os segmentos do mercado local com maior incidência? Como eu já disse, os segmentos com maior incidência são as indústrias, a construção civil, perdão, e a indústria aqui no Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte. Nacionalmente, nós temos, desde que se começou a propor, se começou a contabilizar esse tipo de demanda, nacionalmente nós temos mais de 3.000 ações regressivas propostas. Aqui no Rio Grande do Norte, isso foi uma política que vem sendo adotada com mais eficiência e com mais eficácia. Desde 2008, quando a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral Federal, juntamente com a Procuradoria Federal, junto ao INSS, investiram nesse segmento, nesse tipo de ação, visando a política preventiva, a política pública preventiva do acidente do trabalho. Aqui nós temos atualmente catalogadas cerca de, ou pouco mais de 60 ações regressivas acidentárias, tendo, como dito, o principal foco a indústria da construção civil, o mercado da construção civil, melhor dizendo, e, no segundo momento, a indústria têxtil. Doutor Felipe, após esse procedimento investigativo que o senhor falou para se verificar se realmente houve o acidente de trabalho, se a empresa teve culpa no acidente, em virtude de não ter uma política de saúde e segurança adequada, né, digamos assim, qual, na verdade, a prestação social concedida pelo INSS ao segurado vítima de acidente de trabalho ou a seus dependentes? Mas essa é uma pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com o Justiça e Trabalho.